Bom, pessoal, continuando aqui com a nossa aula, vamos entrar aqui no assunto novo hoje, ainda na agenda do dia, né? Vimos aqui a parte da revisão, que foram as questões, e agora as estruturas de repetição, pessoal. Bom, eu peço agora que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai usar bastante essas estruturas, e vai ser um adicional a mais lá no que já aprendemos quanto a estruturas de controle, que é a múltipla escolha, escolha simples, né? E os demais, né? Usando o if, o se, o então e os controles, né? Bom, prosseguindo aqui, vamos iniciar com primeiro entender, né, o que é a estrutura de repetição. Bom, a estrutura de repetição permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente até, falta uma cinta aqui, até uma determinada condição de interrupção seja satisfeita. Nós veremos aqui nas nossas aulas três tipos de repetição. E são a repetição com teste no início, repetição com teste no final, repetição com variável de controle. Aqui só para exemplificar, temos aqui um fluxograma, né? Lembrando que o fluxograma é uma ferramenta muito importante visualmente, né, para entendermos melhor o, o que está acontecendo no programa. Bom, uma estrutura de repetição é basicamente isso aqui, né? Tem o início aqui do algoritmo, vai ter essa condição que vai ficar em loop, né? Como vocês podem ver aqui. A condição, vimos que vai ter verdadeiro ou falso, ou então sim ou não, né? Temos aqui a condição. Se a condição não foi seguida, né? Se a condição for seguida, ela vai continuar no loop. Quando ela não for seguida, ela sai do loop e vai para o final do algoritmo. Ou seja, ela vai inicializar, vai ficar nesse loop aqui até que a condição seja satisfeita ou não e ela sai do loop. É basicamente isso a repetição. Bom, nós teremos usar em várias situações, dependendo dependendo do problema que nós enfrentarmos, beleza? Bom, veremos aqui das primeiras nós veremos com teste no início. Com teste no início, pessoal, a estrutura de repetição com teste de início, ela consiste numa estrutura de controle de fluxo lógico que permite executar diversas vezes um mesmo trecho de algoritmo. Bom, nós veremos em microcontroladores que nós vamos trabalhar com Arduino, né? O Arduino, ele é um loop, ele é uma estrutura de repetição. Ele já vem direto com essa estrutura implementada nele. E vamos brincar bastante lá quando chegarmos a hora. Mas enquanto isso, temos que primeiro entender como é que funciona lá. Bom, sempre verificando antes de cada execução se é permitido repetir o mesmo trecho. Bom, como é uma repetição de início, né, ele vai sempre vai ficar verificando, né? A cada loop que ele fizer, ele vai verificar a condição de parada e quando ela não for atingida, ele vai continuar nesse loop fazendo os trechos de programa que foram pré-definidos. Para realizar a repetição com teste no início, utiliza-se a estrutura enquanto. Bom, isso daqui é a sintaxe dessa estrutura de repetição, vai ser o enquanto. Bom, essa estrutura ela permite que um bloco ou uma ação primitiva seja repetida enquanto uma determinada condição for verdadeira. Bom, a estrutura do enquanto é basicamente essa, pessoal. Aqui antes do enquanto vai ter o início, né, do algoritmo, vai ter a declaração das variáveis, vai ter as leituras e aí sim vamos ter as condições aqui e os comandos aqui dentro. Podem ter vários comandos
e vão ficar nesse loop, né? Enquanto a condição estiver aqui sendo satisfeita, ele vai fazer esse loop. Quando não tiver mais, ele vai rodar uma última vez e sai do enquanto. Lembramos que da mesma forma que o se, nós também temos que indicar o final para ele, senão o programa vai ficar rodando eternamente até travar. Então temos que também indicar aqui quando terminar, né? Bom, continuando aqui para entendermos melhor, vamos ver exemplos aqui, né? Bom, veremos aqui o exemplo do fluxograma, né, pessoal? O fluxograma, como eu falei anteriormente, ele é uma ferramenta visual e nos ajuda bastante a entender as coisas em programação. Portanto, ela é muito útil sempre. Bom, a estrutura de repetição no início, ela segue esse fluxo aqui. Como eu falei antes, tem aqui o início do algoritmo, né, a leitura de variáveis, e aqui chega na condição. Quando chega na condição, quando ela não é aceita, ela vai e faz as instruções e fica nesse loop. Quando ela é aceita, ela vai sair dessa condição e vai direto para próximas etapas do algoritmo. Pode ser outro estudo de repetição, pode ser o final do algoritmo, tanto faz, dependendo do que nós programamos lá. Bom, para ficar mais claro ainda, nós temos aqui um trecho de código. Aqui temos soma enquanto valor diferente de zero. Ó, aqui temos essa condição. Ele sempre vai ficar somando os valores que digitarmos. E quando digitarmos zero, ele vai parar de somar e vai sair do loop. Vamos ver aqui o passo a passo, né? O nome do algoritmo, como eu falei, é soma enquanto valor diferente de zero. Temos aqui a declaração de variáveis. Valor digitado vai ser real. Pode ser até um valor fracionário, né? Um valor quebrado. A soma vai ser real porque está somando valores reais, né? O início do algoritmo. E aqui temos uma coisa um pouco nova, né? Bom, aqui deve ser uma versão diferente, né, do Visual G, mas o nosso caso vai ser essa seta, que sempre vai ser essa seta aqui, pessoal. Não se preocupe que a gente vai fazer esse algoritmo replicar novamente. Esse aqui é a atribuição. Nesse código a atribuição está sendo 2 pontos igual. Bom, continuando aqui, a soma ela deve ser inicializada, pessoal, porque faz parte aqui. Caso nós não inicializarmos a soma, ele não vai saber onde começar o valor, beleza? Temos aqui, escreva, digite o valor para a soma. Eu vou fazer a leitura desse valor digitado. Após isso, nós começamos aqui com o nosso loop, né, com a nossa estrutura de controle. Eu vou até destacar para ficar visualmente melhor de enxergar. Temos aqui, ó, a nossa estrutura. Bom, vocês estão vendo, né? Está até destacado. Então vemos aqui o nosso algoritmo, né? Temos o início, temos a inicialização dessa variável soma, temos a leitura, que é o valor digitado, e entra no loop. Enquanto o valor digitado, ó, verifiquem que esse valor digitado foi o valor que está entrando, certo? Enquanto o valor digitado for diferente, lembrem lá do operador relacional diferente, né? Enquanto for diferente de zero, ele vai fazer isso aqui, ó. Soma vai receber soma mais valor digitado. Está aqui a razão pela qual a soma deve ser inicializada. Ela está sendo atribuída a ela mesma. Se não tivesse nada aqui, ela ia haver um erro, beleza? Então, soma vai receber soma, que nesse caso aqui é zero, mais o valor digitado. Escreva total. Aí ele vai mandar escrever a soma aqui. Escreva, digite um valor para a soma. Leia o valor digitado. Bom, após ele fazer essa soma, ele vai pedir de novo para que o valor seja digitado. Por quê?
que esse layer está aqui embaixo, pessoal, novamente. Bom, isso aqui é um loop, né? O loop vai ficar nessa condição aqui. Aqui dentro dessa condição vai ter o layer valor digitado. Se for zero, ele vai sair. Opa, desculpa. Se for zero aqui dentro, ele vai sair. Se não for zero, ele vai continuar fazendo o loop, vai somar e vai pedir de novo o valor digitado. Caso for diferente de zero, ele vai somar novamente e vai continuar nesse loop até que nós encontrarmos aqui o valor zero que vai ser digitado e ele sai. Beleza? E aqui tem o fim do enquanto. Porém, enquanto esse valor digitado não for diferente de zero, ele vai ficar nesse loop. Ele vai ficar circulando, circulando até que a condição seja satisfeita e ele saia do loop. Ele vai dar o fim do enquanto. Então, nesse caso aqui, quando ele lê o valor zero, ele vai voltar para cá. E quando ele vê que é zero, ele vai passar direto e vai finalizar o enquanto e vai mandar escrever a soma, que foi a última vez que foi somado aqui. Vocês entenderam, pessoal? Bom, para ficar melhor, temos aqui no próximo slide um processamento visual. Não se preocupem que depois eu mostro para vocês esse algoritmo rodando no Visual G e também disponibilizo para os senhores. Bom, voltando lá, né? Ele vai passar pelo programa, né, pelo enquanto, e vai ser digite o valor para a soma. Aí foi digitado 7. Logo em seguida ele dá o total e é 7. Digite um valor para a soma 3. Ele vai lá, como já tem 3 aqui, deixa eu só aproveitar aqui e fazer um mapeamento com você. Bom, é importante fazer esse mapeamento para poder entendermos o que está acontecendo no programa, pessoal. Isso é normal. E isso sempre deve ser feito para que nós possamos entender melhor ainda a dinâmica do algoritmo, né? Bom, vamos lá. Voltando lá para a primeira linha, né? Temos lá que soma. Ele já recebeu soma mais o valor digitado, né? Beleza? Vimos que a soma já foi inicializada, né? A soma ela já recebeu zero. Então, nesse caso, quando ele digitar valor digitado, quando esse valor digitado, só um minuto, for igual a, ali no caso 7, ele vai retornar o total, que é nada mais que a soma. E essa soma, esse caso vai ser 7, né? Porque aqui é 0 e o valor digitado aqui é o 7, então vai ficar 7. Quando ele for para o próximo loop, já tem 7 no soma, beleza? Quando ele fizer isso aqui, deixa eu colocar aqui do lado. Quando ele fizer isso aqui, aqui já vai ter 7, beleza? E o valor digitado aqui no caso foi o 3 agora, né? E quando ele pedir para imprimir, deixa eu colocar aqui, tirar. Quando ele for imprimir o total, vai ser a soma. Esse total é na verdade a soma, né? E já vai ser 7 mais o 3. Beleza? Que isso aqui é igual ao 10. Por isso ele vai aqui somando sempre com o valor anterior. Vocês podem ver, né? E ele vai fazer isso até que eu digite 0. Quando eu digitar 0, ele vai sair do loop e vai retornar o valor da soma, que foi a última no caso. Beleza, pessoal? Bom, esse aqui é o laço de repetição com teste no início. É o enquanto.